Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo ele vai ser assim para a gente discutir um pouco, né, a questão da consciência versus a inconsciência, né? O que vai diferenciar uma da outra, né? Quais são os fatores aí importantes para a gente entender o que é o estado de consciência, o que é o estado de inconsciência, né? Que vai se fazer depois lá no coma, né? Nos estados do coma e tudo mais, os estágios do coma, né? Então, vamos começar aqui a nossa discussão. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, para falar um pouco sobre consciência, sobre inconsciência também, é a gente entender em qual estrutura, né, qual a estrutura do nosso encéfalo que vai estar relacionada com a regulação, então, de consciência e inconsciência, né? Mas antes, a gente precisa entender mais ou menos o que é consciência, né? Quando a gente está consciente, né, das coisas, significa que o estado elétrico, né, do nosso córtex cerebral, ele está ativo, né? E ele está desincronizado. Depois eu vou mostrar para vocês umas imagens de eletroencefalograma, né? Que vai demonstrar, né, como que acontece, então, essa atividade elétrica em momentos de vigília, em momentos de sono, né? E isso está relacionado, então, a questão da consciência está relacionada com os sinais elétricos do cérebro, o número de potenciais de ação que acontecem no cérebro, né? Principalmente na região do córtex cerebral, né? E isso está 100% relacionado com a formação reticular. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender o que é formação reticular, certo? Formação reticular, ela está presente na maior parte, né, da formação reticular, ela está presente no tronco encefálico, certo? Mas existe também formação reticular na medula, né, um pedacinho ali do funículo lateral e um pouquinho do diencéfalo também pega um pouco de formação reticular. Mas a ação dela, né, e a presença dela é principalmente na região do tronco encefálico, tá? Formação reticular, gente, ela é uma substância intermediária entre a substância branca e a substância cinzenta. Ou seja, ela possui tanto fibras, né, de axônios, quanto corpos de neurônios, certo? Então, é uma mistura, né, de substância branca com substância cinzenta, por isso que ela é intermediária, né? E ela serve, né, entre outras funções, ela tem várias funções, mas ela vai preencher, então, os espaços, né, no tronco encefálico que não estão preenchidos ali com núcleos, com fascículos, certo? Então, isso que vai definir mais ou menos ali a formação reticular. E a formação reticular, ela vai ter uma importância muito grande, né, na ativação do córtex cerebral, tá? Um cientista, né, chamado Bremen, ele fez um experimento, né, com gatos, em que ele seccionou, né, a parte ali do tronco encefálico, né, de um gato, entre a medula e o bulbo, então no limite inferior do tronco encefálico, e ele percebeu que esse gato ele continuava tendo ali todas as suas funções de sono e vigília e tudo mais. Ele conseguia responder então à luminosidade, à falta de luminosidade, né? E conseguia ter toda a regulação ali do sono e vigília normal. Só que no outro gato que ele seccionou na altura do mesencéfalo, né, no limite superior do tronco encefálico, ele cortou ali entre os colículos, né, que tem os colículos superiores relacionados com a visão, os colículos inferiores relacionados com a audição, certo? Ele cortou, então, entre esses colículos, né, os corpos quadrigêmeos, né, na parte posterior do mesencéfalo, e ele percebeu, então, que esse gato ficava dormindo o tempo inteiro. Ele estava sempre em sono. Por quê? Porque existe um sistema, né? Sistema que vai ativar o córtex cerebral, que a gente chama de SARA, né? Que é justamente o que eu coloquei aqui. O SARA, né? Ele é o sistema ascendente reticular, não, ativador reticular ascendente, certo? Ou seja, neurônios, né, da região ali da formação reticular, que suas fibras, né, cujas fibras vão ativar, então, o córtex cerebral. A gente vai ver mais aprofundado sobre o SARA, né, nos próximos slides. Então, assim, quando ele seccionou a região ali do mesencéfalo, ele parou a comunicação do SARA, que está saindo da formação reticular, com o córtex cerebral. E quando ele fez isso, ele fez com que o gato ficasse dormindo o tempo inteiro. Então, a partir desse experimento de Bremen, né, do gato de Bremen, ele percebeu, então, que o controle do sono e da vigília estava presente no tronco encefálico. Depois foi descoberto que
era justamente por conta da formação reticular e por conta do SARA, né, que está relacionado, então, com a consciência e a inconsciência, tá? Então, é basicamente isso, assim, a gente tem que entender essa parte aí das funções da formação reticular. A formação reticular tem várias outras funções, né, porque ela é composta por vários neurônios, vários tipos de neurônios diferentes, várias fibras diferentes, né, possui fibras ascendentes, fibras descendentes, então ele vai ter várias funções, mas para a gente agora o interessante, o importante é a gente perceber, então, essa função aqui, né, de ter ali, né, de abrigar o SARA, né, e de fazer, então, essa função de ativação do córtex cerebral, que vai ser realmente muito importante para a gente entender os estados de consciência e inconsciência, tá bom? Então, olha só, eu falei com vocês que a formação reticular, né, no tronco encefálico, ela possui vários tipos de neurônios, né? Um tipo de neurônio que está presente ali são os neurônios monoaminérgicos. Os neurônios monoaminérgicos, eles vão utilizar as monoaminas como neurotransmissores. O que são as monoaminas? Noradrenalina, serotonina e dopamina, tá? E esses neurônios monoaminérgicos, eles vão estar relacionados com núcleos da formação reticular. Existem núcleos, ou seja, concentrações ali de corpos de neurônios presentes na formação reticular. Como eu falei antes, a formação reticular, ela tem, então, uma composição intermediária entre substância cinzenta e substância branca. Então, ele vai ter corpos de neurônios e vai ter fibras também. Os corpos estão agrupados, né, em núcleos, tá? No caso aqui dos neurônios, né, que são noradrenérgicos, né, o corpo deles, né, vai estar presente, então, no núcleo que a gente chama de locus cerúleus. O locus cerúleus, ele está presente, então, na região do teto do quarto ventrículo, tá? Então, ele vai ser importante por conta disso, ele vai ter os neurônios que vão usar a noradrenalina como neurotransmissor. No caso da serotonina, são os núcleos da RAF, né? Núcleos da RAF são 9 núcleos diferentes, o principal deles é o núcleo magno, tá? E eles vão estar presentes, então, na linha mediana ali do tronco encefálico, né? Eles vão estar enfileirados na linha mediana do tronco encefálico e eles vão utilizar a serotonina como neurotransmissor. Então, eles são serotoninérgicos, tá? São neurônios serotoninérgicos. E no caso da dopamina, os neurônios dopaminérgicos, né? Eles vão estar presentes aqui na área tegmentar ventral, né? O tegmento, que é a área ali do mesencéfalo, eles vão estar presentes, então, na área tegmentar ventral, justamente medial à substância negra, tá? Então, eles estão presentes ali. Essa formação reticular, né, possui o, os neurônios, né, dopaminérgicos, eles vão estar presentes, então, na área tegmentar ventral, tá? Ventral do mesencéfalo, tá bom? Então, essa aí seria a relação, né, dos neurônios monaminérgicos com os núcleos da formação reticular, certo? Aí, vamos falar um pouquinho mais do SARA, tá? Porque o SARA, ele é composto, então, por neurônios noradrenérgicos, serotoninérgicos e colinérgicos, tá? Os noradrenérgicos a gente viu que está lá no locus cerúleus, né? Os serotoninérgicos estão nos núcleos da RAF, certo? E os colinérgicos, eles estão na formação reticular da ponte, tá? Eles vão usar, então, acetilcolina como neurotransmissor, tá bom? E esses são os neurônios que compõem o SARA, tá? O SARA, ele está presente, então, ele vai partir, né, da formação reticular no tronco encefálico, e a gente sabe que o limite superior do tronco encefálico é justamente o mesencéfalo. Então, naquela divisão ali entre o mesencéfalo e o diencéfalo seria a parte mais inferior, mais caudal do cérebro, né, que é composto pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. é, Essa região, ela vai ser uma região de bifurcação do SARA, tá? O SARA, ele vai se dividir, então, em fibras, né, dorsais e ventrais, tá? Então, uma região do SARA dorsal e a região SARA ventral, tá? A região dorsal, ela vai emitir, então, fibras que vão lá para os núcleos interlaminares, lá no tálamo, tá? Essas fibras que vão para os núcleos interlaminares, elas vão enviar, então, impulsos a partir dos núcleos interlaminares para ativação cortical, tá? Que é justamente a função do SARA. O SARA vai ter essa função de ativar o córtex cerebral, vai alterar, então, o comportamento elétrico ali do córtex cerebral e permitir com que a gente tenha consciência, certo? E no caso aqui da divisão ventral do SARA, né, ele vai, então, emitir fibras que vão para o hipotálamo lateral, né, e essas fibras que vão para o hipotálamo lateral, elas vão receber sinapses, né, de fibras estaminérgicas, fibras que utilizam a histamina como neurotransmissor. E essas fibras, elas vêm dos núcleos tuberomamilares, lá na região do hipotálamo posterior, tá?
E o que que isso vai fazer, né? A mesma coisa, vai culminar em ativação cortical, tá? Só que isso aqui vai ser uma divisão, então, do SARA, né? E a gente vai ver que tem uma importância, né, anatomoclínica aqui, tá? Por conta dessa divisão, dessa bifurcação, né? E desse espalhamento, então, dessas fibras do SARA pelo córtex cerebral, tá bom? Aqui, olha só, essa aqui, então, é um exame de eletroencefalograma, né? E aqui em cima, olha só, a gente consegue ver o estado, né, de vigília, tá? O estado de vigília, ele vai ser caracterizado por ondas com amplitude baixa, né? Vocês conseguem ver que ela tem uma amplitude baixa e alta frequência, tá? O que que isso significa para a gente? Significa que as células, né, os neurônios que estão lá no córtex cerebral, eles estão fazendo vários potenciais de ação. Então, tem uma frequência muito grande de potenciais de ação que estão acontecendo ali. E isso é uma atividade elétrica de vigília, tá? Então, você tem uma frequência maior com uma baixa amplitude, tá certo? Aí aqui tem, né, a transição, né? Ele está ficando mais relaxado. Então, vocês percebem que a amplitude está aumentando um pouco mais, né? Então, no período ali de relaxamento, a amplitude dessa atividade elétrica está aumentando e a frequência está diminuindo um pouco, certo? Ele está ficando sonolento, então vocês percebem aqui que você tem, então, uma sincronização do movimento, certo? Dessas ondas. Aqui você não percebe uma sincronização, então é um movimento, né, dessas ondas desincronizado, né? Isso é uma característica da vigília. E no caso aqui da pessoa, né, que está sonolenta, você vê que está começando a ter uma sincronização melhor, tá? Aí a pessoa adormece, né? O adormecimento, ele possui algumas fases, né? O sono, ele possui algumas fases. O que que vai acontecer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente, certo? Vou explicar isso mais para frente. Então, eu ia falar o próximo slide junto com esse, mas vou falar essa parte primeiro, depois eu falo na frente, tá bom? O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está adormecida, ela está no sono, o primeiro sono que ela vai ter vai ser o sono de ondas lentas, certo? Que é justamente o que está mostrado aqui. Só que aqui eu tenho, então, um período, né, de sono completo, né? Esse período ele vai ser caracterizado por duas fases ali separadas, duas fases diferentes, tá? Você tem, então, o sono lento, né, de ondas lentas. Você percebe, então, que você tem uma amplitude grande, você tem ondas com uma frequência menor, por isso que elas são lentas, tá? Então, você tem uma frequência menor e ondas com amplitude grande, tá certo? Nesse período aqui, nesses períodos aqui que estão intercalados com esse outro período que eu marquei aqui de vermelho, o cérebro, então, ele está descansando, tá? Você vai ter uma frequência respiratória mais baixa, uma frequência cardíaca mais baixa, né? Você vai ter atividades ali cerebrais diminuídas, então ele vai precisar de menos oxigênio também, certo? É o momento em que o cérebro está descansando. Só que existe, então, um movimento, né, um sono paradoxal. Por quê? Vocês conseguem perceber que nesses pontos aqui que eu marquei de vermelho, a atividade cerebral se assemelha muito com a vigília? Isso acontece mesmo com a pessoa dormindo, com um relaxamento muscular muito grande, mas ela tem, então, esses momentos aqui, que podem acontecer de 4 a 5 vezes, né, num período de sono, que acontece, então, enquanto a pessoa está dormindo. Esse momento é chamado de sono REM, tá? Rapid Eye Movement, certo? Por isso que a gente chama sono REM. O sono REM, ele está relacionado, então, com um momento de maior atividade cerebral. Você percebe, então, que tem uma frequência maior, você tem uma diminuição da amplitude aqui dessas ondas, certo? E isso parece muito com a vigília, né? Só que a pessoa continua em sono, ela continua dormindo, né? O sono REM, então, é o momento em que a pessoa vai sonhar, é o momento em que vai haver a consolidação da memória, tá certo? Então, seria ali um momento como é que fala? Momento em que o cérebro está ativo, ele está utilizando mais oxigênio, a frequência cardíaca é alterada, enfim, vários outros fatores aí são alterados nesse momento. É como se a pessoa estivesse em vigília, só que ela está dormindo, porque o córtex cerebral dela está ativado, ele está ativo para consolidação das memórias, principalmente, né? E aí a pessoa começa a sonhar. E os sonhos, geralmente, eles são bem aleatórios, né? Isso acontece porque a ativação cortical é aleatória nesse caso, né? E aí, uma das coisas que acontecem nesse momento, né, é justamente o que dá o nome a esse sono, que é o sono REM, Rapid Eye Movement.
ou seja, movimentos oculares rápidos. Então, a pessoa começa a mexer o olho, assim, insanamente, muito, né? Abaixo aqui da pálpebra, tá com o olho fechado, mas o olho dela tá mexendo muito. Então, isso daí é um indicativo do sono REM. O sono lento e o resto, né, do sono, tudo que está se intercalando aqui com o sono REM, é o sono não REM, tá? A gente vai ver as características deles mais para frente. Aí, olha só, como que é feita, então, essa regulação da vigília e do sono, tá? Porque isso tem uma característica ali da ação das células, né, dos neurônios que estão ali participando, então, do SARA, né, que a gente estudou um pouquinho mais atrás, né? Então, vamos entender um pouco como que isso funciona. Olha só, em antecipação ao sono, ou seja, no momento, assim, antes da pessoa adormecer, o núcleo pré-óptico ventrolateral, que está no hipotálamo anterior, ele vai inibir as células monoaminérgicas, que a gente viu, que são aquelas que liberam noradrenalina, serotonina, dopamina, né? Que estão relacionadas, então, com o SARA, certo? Então, aqui, o que está acontecendo? Esse núcleo pré-óptico ventrolateral, ele está inibindo o SARA, né? E se ele está inibindo o SARA, o que que vai acontecer? Vai diminuir a ativação cortical. A ativação do córtex cerebral vai ser reduzida, certo? Concomitante a isso, o núcleo reticular do tálamo vai inibir os núcleos sensoriais, que também estão no tálamo, certo? E aí, como você tem, então, uma inibição da ativação do córtex cerebral e uma inibição dos núcleos sensoriais do tálamo, que vão emitir radiações talâmicas para o córtex, para a gente ter, então, as respostas sensoriais, significa que a pessoa ela já está praticamente sem consciência, né? E ela também não responde a estímulos sensoriais, né? Então, ela vai adormecer. É justamente o que vai gerar o sono, tá bom? Para que a gente tenha, então, o retorno da vigília, existe a atividade ali, né, dos núcleos supraquiasmático, também do hipotálamo. O núcleo supraquiasmático, ele vai ter a ação de encerrar, de parar essa inibição aqui das células monoaminérgicas. E com isso, existe a ativação das células orexinérgicas também, dos neurônios orexinérgicos, que vão utilizar a orexina como neurotransmissor, por isso orexinérgicos, né? Vão ativar, então, essas células orexinérgicas e vão parar a inibição das monoaminérgicas. E quando isso acontece, você tem, então, uma ativação do córtex cerebral, né? E também vai parar com essa inibição aqui dos núcleos sensoriais do tálamo, feito pelo núcleo reticular também, certo? Então, isso vai gerar a vigília, tá? Outra forma de gerar a vigília é justamente a questão, né, lá do trato retino-hipotalâmico, né? Que vai estar ligado ali com a retina e vai ligar a retina ao hipotálamo. Essa ligação, ela vai fazer com que a luminosidade, né, que chega lá na retina, ela vá levar, então, estímulos para justamente fazer a mesma coisa que o supraquiasmático faz, parar a inibição das monoaminérgicas e ativar as orexinérgicas, para que haja, então, ativação da vigília, né, ativação do córtex que vai gerar vigília e ativação também dos estímulos sensoriais, né? Eles passam, então, a ir direto para o córtex cerebral de novo com as radiações talâmicas, justamente porque não tem mais a inibição do núcleo reticular sobre os núcleos sensoriais do tálamo, tá? Então, é assim que ocorre a regulação ali do sono, e isso tem uma participação muito grande ali da formação reticular, justamente por conta das células monoaminérgicas, tá certo? Aí a gente pode falar, então, de novo, né? Eu já tinha falado um pouco, mas a gente, só para mostrar, então, esse esquema aqui, né, das fases do sono, né? Então, você tem o sono paradoxal, que é o REM, no caso ali, né, que a gente viu, que tem, então, uma atividade elétrica do cérebro, parece com a vigília, né? Parece muito com a vigília, e nesse caso aqui, você vai ter movimentos oculares rápidos, justamente, né? Rapid eye movement, certo? Alta necessidade de oxigênio, porque você tem uma ativação ali cortical, então você precisa de oxigênio, né, para aquelas células, mais oxigênio ainda, e os sonhos que vão acontecer justamente por conta, então, da ativação aleatória das áreas do córtex, e isso faz com que a pessoa comece a sonhar, certo? E o sono não REM, né, que vai gerar, então, né, a pessoa vai apresentar tônus parasimpático, baixa frequência cardíaca, que combina com ativação do autônomo parasimpático, baixa frequência respiratória, que também combina com ativação do parasimpático, baixa necessidade de oxigênio, certo? Então, tudo isso aqui está relacionado com o sono não REM, que é justamente aquele em que há, então, uma grande amplitude, né, das ondas elétricas, você tem uma baixa frequência, então você tem uma quantidade menor de potenciais de ação acontecendo, certo? O cérebro está descansando. Justamente essas são
as fases ali do sono, certo? Lembrando, então, que o sono não REM, ele pode ser dividido em 4 fases diferentes, né? A gente não vai ver isso aqui agora, mas é só para vocês saberem, ele é dividido em 4 fases diferentes. Então, não é só sono de sono lento, né? Não é só isso, né? Tem várias outras formas, né? Tem mais outras 3 de, de sono não REM, tá bom? Depois eu acredito que a gente vai ver um pouco sobre isso também. Então, olha só, eu falei com vocês que na região ali, né, de divisão, né, do mesencéfalo com o diencéfalo, o SARA, ele vai se bifurcar em parte dorsal, que vai para o tálamo, parte ventral, que vai para o hipotálamo, certo? Nessa região, se você tiver algum tipo de lesão ali ou de compressão nessa região, a tendência é muito grande de que seja gerado um estado de coma, tá? Aqui eu fiz esse esquema, né? Mostrando que você está cortando, por exemplo, teve uma lesão aqui que seccionou, por exemplo, igual lá no gato de Bremen, né? Seccionou aqui essa região, então você não vai ter a continuidade do SARA. O SARA não vai conseguir ativar o córtex cerebral, e se ele não consegue ativar o córtex cerebral, isso vai gerar um sono ininterrupto, que é justamente o coma, tá? A depender da lesão, então, o coma vai trazer várias outras características, a gente vai ver, né, os possíveis desfechos do coma, né? Porque o coma não é o estado ali que a pessoa fica por anos em coma, ela não vai ficar por anos em coma, ela vai progredir ou regredir ali nos possíveis desfechos do coma, tá? Mas aqui só para salientar mesmo que existem lesões aqui, que geralmente as lesões do mesencéfalo vão gerar coma, tá? Outras lesões que podem gerar coma são aquelas que vão acometer direto ou indiretamente o mesencéfalo e o diencéfalo, né? Então, você tem geralmente, né, lesões subtentoriais, né? Ou seja, ó, aqui a gente tem a região do cerebelo, certo? E a gente sabe que a dura mater ela vai formar as tendas do cerebelo, né? Justamente aqui nessa fissura, nesse sulco aqui que é gerado abaixo do lobo occipital, certo? E as lesões que são subtentoriais são lesões que vão parar o SARA, né? Que vão parar a ligação do SARA com o córtex cerebral. Mas você também pode ter lesões supratentoriais que vão acontecer, então, na região do cérebro, certo? Que podem comprimir o mesencéfalo de alguma forma. Como? Por meio de hérnias, tá? Principalmente a hérnia de Uncus. Ela pode gerar, então, uma compressão do mesencéfalo e vai gerar também uma interrupção ali do SARA. Isso pode gerar coma, tá? É assim que a gente gera coma, assim que o coma acontece, tá? Pode acontecer por traumatismo crânioencefálico, por AVC, né? E vários distúrbios ali de hipóxia, por exemplo, podem gerar o coma também, né? Enfim, diversas situações aí que podem gerar o coma, certo? Aqui, ó, as lesões comatosas, infratentoriais, supratentoriais. Infratentoriais vão afetar o mesencéfalo, a junção do mesencéfalo com o diencéfalo. Supratentoriais vão afetar, então, a parte acima ali, né, da tenda do cerebelo, mas que pode gerar a hérnia de Uncus, que vai comprimir o mesencéfalo e parar o SARA do mesmo jeito. Então, a pessoa entra em coma, tá? Essa seria a transição, né, da consciência para a inconsciência. O SARA é justamente essa estrutura que vai definir se a pessoa vai estar consciente ou não, porque ela vai ativar o córtex cerebral ou não, né? Se ela não ativar, a pessoa vai entrar em coma, tá bom? Os possíveis desfechos do coma, além do óbito, né? Porque o óbito pode acontecer por morte encefálica, por exemplo, né? Que vai acontecer justamente quando a lesão ali do tronco encefálico, principalmente, ela é irreversível, é uma lesão que é muito extensa. Então, a pessoa, ela passa a perder a função ali dos órgãos, ela tem uma falência múltipla dos órgãos, que vai acontecendo aos poucos, até que chega ali na falência do bulbo, né? Da região do bulbo, né, ali no centro respiratório, no centro cardiovascular. Aí a pessoa morre, né? Ela tem morte encefálica. Isso é um desfecho do coma. Mas a gente vai tratar aqui de 3 desfechos aqui que a pessoa ainda está viva, tá? Porque a morte é um desfecho meio óbvio, né? Pode acontecer mesmo. Mas são 3 desfechos interessantes que podem acontecer. O estado vegetativo, minimamente consciente, o estado minimamente consciente ou a síndrome do cativeiro. No caso do estado vegetativo, né, a pessoa ela tem um acometimento ali do córtex cerebral. Então, ela não tem consciência mesmo, ela não vai ser responsiva a nenhum estímulo, né? Ela não vai ser responsiva a estímulo visual, estímulo auditivo, não vai. Né? Por quê? Porque ela está acometida ali com o córtex cerebral, certo? Só que ela ainda vai ter funções do tronco encefálico
e da medula, certo? Então, ela pode responder a estímulos que vão testar, por exemplo, os nervos espinhais, né? Pode ter, com certeza, porque ela ainda tem atividade medular, ela ainda tem atividade do tronco encefálico. Então, o sono e vigília dela está funcional, ela consegue abrir o olho, só que ela não consegue movimentar o olho, por exemplo. Ela não consegue ter resposta a estímulos visuais. Então, se você faz lá o teste do fundo do olho, você vai ver alguma alteração. Se você faz o teste aqui das pupilas, né, para ver se está com midríase ou miose, né, testar ali se está com esse reflexo funcional, você vai ver que não tem movimento dos olhos, certo? Então, a pessoa ela está no estado vegetativo. Geralmente, essa pessoa não vai precisar de intubação. Por quê? Porque ela tem a função ali, né, do tronco encefálico e da medula funcional. Então, os músculos da respiração ainda estão funcionando, ela tem a regulação do centro respiratório, do centro apnêutico, certo? Tudo ali presente no tronco encefálico. Então, ela não vai ter essa perda, tá? Geralmente, não há necessidade de intubação nesses casos, tá bom? Só que há, então, perda total de consciência sem responsividade ocular, tá bom? No estado minimamente consciente, né, o paciente ele vai possuir ainda algumas respostas, né, atividades acessórias ali do córtex cerebral, tá? E depois eu vou mostrar para vocês aqui quais respostas que você pode buscar no paciente comatoso para ver se ele está nesse estado minimamente consciente ou não, tá? Vai ser no próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. E a síndrome do cativeiro, que a pessoa ela tem todas as respostas, né, de consciência, então o córtex dela tá de boa, não tem nenhuma alteração, só que ela tá no estado comatoso, né? Então ela tem características de paciente com coma. O que acontece? Ela não consegue se mover, né? Ela tá em tetraplegia, né? Ela está presa no próprio corpo, basicamente, por isso que chama síndrome do cativeiro, certo? Ela tem ainda a capacidade de se comunicar, como? Por meio do olho, certo? Ela consegue levantar ou abaixar o olho, certo? Movimentos para cima e para baixo do olho, ou ela consegue piscar também. Então, você combina com esse paciente, porque ele está te entendendo, ele tem a consciência dele plena, né? Você combina com o paciente, olha, sim, você pisca o olho, não, você não pisca o olho. E você começa a conversar com aquela pessoa. Isso é muito importante para manter o estado psíquico daquela pessoa, porque ela está numa situação, né, muito difícil, muito complicada. Então, é muito importante, né, essa comunicação. O médico consegue acessar aquela pessoa, né, porque aquela pessoa ela tem consciência, a atividade cortical dela ainda está funcional, né? Então, ela está simplesmente ali num estado que representa um coma, sim, só que ela não tem acometimento do córtex cerebral, então ela consegue se comunicar, tá? E ela tem todas as responsividades que a gente testa, né, para consciência, para saber se a pessoa está consciente ou não. Ela responde a tudo, tá? Então, ela está consciente de tudo. Bom, esses são os desfechos, né, do coma. Aí eu vou mostrar para vocês aqui essa parte aqui do estado minimamente consciente. Você vai testar a pessoa e você vai buscar pelo menos uma dessas respostas. Se a pessoa tiver pelo menos uma dessas respostas, significa que ela progrediu para um estado minimamente consciente. Às vezes ela estava no estado vegetativo e aí ela começa a ter uma ativação cortical. E se ela começa a ter ativação cortical, ela começa a ter pelo menos algum desses indícios aqui de consciência, tá? Um indício de consciência que ela pode ter é obedecer a comandos simples, né? Então, por exemplo, olha, pisca o olho. A pessoa vai piscar o olho, ela consegue. Vamos supor que ela consiga. Respostas verbalizadas ou gestos de sim e não. Gestos de sim e não significa que ela vai me entender, né? Ela vai entender o que eu estou perguntando para ela, ela vai ser capaz de me responder sim ou não. Justamente com aquela questão lá de fechar o olho, abrir o olho, ou mover o olho para baixo, para cima, certo? Tudo isso relacionado, então, com consciência. Verbalização ininteligível, então ela começa a balbuciar, ela é capaz de fazer isso se você pedir, né? Comportamentos afetivos não atribuídos a reflexo, então ela consegue apertar a mão de alguém, ela consegue ter algum tipo de comportamento emocional, então ela pode chorar, né? Ela pode sorrir, dependendo do que a pessoa fala, rir, certo? Então ela consegue responder a esses estímulos auditivos, estímulos sensoriais em geral, né? E ela consegue responder de forma afetiva a isso, certo? E não é atribuída a reflexo, tá? Então existem reflexos aí que podem confundir, mas nesse caso não é atribuída a reflexo. E a exploração manual de objetos, você põe uma caneta na mão dela, ela consegue apertar, ela consegue pegar a caneta e movimentar a caneta de alguma forma, certo? Mesmo que seja rudimentar, ela tem então um estado de consciência mantido ali, né? Então ela já está no estado minimamente consciente, o nome já diz tudo, né?
E aqui, para a gente finalizar, né, o vídeo, a gente falar então sobre a escala de Coma de Glasgow, né? A escala de Glasgow ela é muito utilizada para a gente avaliar, né, se o paciente tem ou não consciência, qual o nível de consciência que esse paciente tem. Então, vamos supor que você está trabalhando no SAMU e você chega numa cena ali de acidente automobilístico, por exemplo. E aí você vê um paciente lá, você testa, você tem dois pacientes lá, você testa Glasgow nos dois. Se você tiver um paciente ali que está com Glasgow 3, Glasgow 5, sei lá, está com Glasgow baixo, e o outro está com Glasgow alto, está mais próximo de 15, você vai atender primeiro o que está com Glasgow baixo. Ele está com uma situação ali que está gerando coma nele, certo? Em alguma monta ele está com coma, está em coma, certo? Então você vai usar a escala de Glasgow para definir, então, em qual ponto, né, de inconsciência aquela pessoa está. Ou se ela não está inconsciente, ela tem consciência, certo? Vai testar Glasgow na pessoa, certo? Glasgow, você vai utilizar três grandes pontos importantes, três divisões aqui, certo? A abertura ocular, você vai ver se a pessoa é capaz de abrir os olhos, vai ver se a pessoa tem algum tipo de resposta verbal, se ela consegue verbalizar de alguma forma, e se ela tem algum tipo de resposta motora, tá? Então, você vai testar, você vai fazer estímulos nessa pessoa, e cada um desses estímulos vai me dar, então, um score, tá? O score que vai definir, então, o resultado de Glasgow, né? E aqui, o mínimo é 3, então, se a pessoa pontuar Glasgow 1 em cada uma das montas, aqui em cada uma das divisões, ela vai pontuar 3, ela tem como, tá? Se ela pontuar 15, né, significa, então, que ela pontuou o máximo em cada uma dessas, ele está consciente, tá? Então, olha só, você vai testar, então, a abertura ocular. Se a pessoa conseguir abrir os olhos, você vai perguntar para ela, você vai conversar com ela. Se a pessoa conseguir abrir os olhos de forma espontânea, ela pontua 4. Se você fizer um estímulo com a sua voz e a pessoa tiver um estímulo audível, né, no caso, e ela responder abrindo os olhos, ela está, então, escorando, ela está com score 3, né? Ela está pontuando 3 né, na escala de Glasgow. Se você fizer um estímulo doloroso e a pessoa conseguir abrir o olho, né? Então, Glasgow 2, tá? O score 2. Existem estímulos dolorosos, por exemplo, o jaw thrust, né? Você vai puxar a mandíbula da pessoa para frente. Isso é doloroso, você vai tentar acordar a pessoa, né? É uma forma de você tentar acordar a pessoa. Se ela acordar e abrir o olho, você fazendo o jaw thrust, você está pontuando 2, então ela está pontuando 2 no quesito abertura ocular, tá bom? E se ela não abrir o olho de forma nenhuma, independente do estímulo que você der a ela, Glasgow 1, tá? Você vai pontuar 1. No caso da resposta verbal, você vai ver se a pessoa está orientada, se ela está confusa, se ela está falando de forma inapropriada e você vê que não é um padrão, né, daquela pessoa, palavras incompreensíveis, então ela está só balbuciando, ou se ela não tem nenhum tipo de verbalização. E aí você vai pontuar de acordo com isso. Lembrando que você vai pontuar, né, o ponto que você vai considerar ali de score para o Glasgow, em cada uma dos quesitos, vai ser justamente a melhor resposta daquela pessoa. Então, se ela, tipo assim, abriu o olho de forma espontânea, fechou e abriu o olho em resposta à voz, você não vai pontuar 3, você vai pontuar 4, porque ela abriu de forma espontânea, certo? Então, é assim que vai funcionando, tá? Hierarquicamente, você vai utilizar, então, a melhor resposta que aquela pessoa teve, certo? E no caso aqui da resposta motora, você vai ver se ela obedece a comandos, você pede ela para levantar o braço, sabe? Ou para mexer a mão, né? Para contrair, enfim, fechar a mão, né? Vai perguntar se ela consegue localizar onde está doendo. Vamos supor que a pessoa está com uma perna quebrada, e aí com certeza está doendo, né? E aí você vai perguntar, olha, onde que está doendo, né? Aí você vê, se a pessoa conseguir localizar a dor, fala assim, olha, está doendo a minha perna direita. Então, beleza, ela está respondendo ali a algum estímulo motor, que é a dor, nesse caso, que seria sensitivo, mas vocês conseguem entender que nesse caso você está apontando, a pessoa está mostrando para você onde que está doendo, então seria um estímulo, uma resposta motora, tá? Movimento de retirada, então, por exemplo, você coloca alguma coisa quente, né, na mão da pessoa e ela consegue retirar a mão, ela tem esse reflexo ainda funcional. Flexão anormal, você vai ver se ela está. Você vai pedir para ela fletir o braço, por exemplo, ela vai ter uma flexão anormal, ela vai ter movimentos desnecessários, tremores, enfim, diversas outras situações podem acontecer.
Extensão anormal também, mesma coisa, né? E se ela não tiver nenhum tipo de resposta motora, aí ela vai pontuar 1. Lembrando que Glasgow, né, no mínimo é 3, o máximo é 15, tá? Então, essa é a escala de Glasgow, a escala de coma de Glasgow, né? E a gente vai utilizar isso para testar, né, se essa pessoa está consciente ou não, tá certo? Bom, pessoal, foi isso, né? Um vídeo rápido sobre essa questão da consciência e da inconsciência, mas, assim, com pontos bem importantes aí para a gente complementar esse estudo aí do sistema nervoso, né? E é isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo.